primeiro vídeo é uma gravação de câmera de segurança e é, sem dúvida, um dos mais enigmáticos já vistos. O próprio autor garante que não houve qualquer edição ou manipulação. O que você vê é exatamente o que foi capturado. Tudo começou quando ele recebeu uma notificação de movimento detectado no quintal de sua casa. Ao verificar as imagens, ele mal pôde acreditar no que os próprios olhos estavam vendo. Alguns acreditam que o fenômeno registrado seria nada menos que um portal dimensional se abrindo bem ali, no meio do quintal. E como o autor não conseguiu encontrar nenhuma explicação lógica para o ocorrido, talvez essa teoria não seja tão absurda quanto parece. Mas e você? Acredita que seja algo sobrenatural? Ou há uma explicação mais racional por trás disso? O próximo vídeo foi publicado em 9 de outubro de 2019, ou melhor, em outubro de 2024, e mostra um grupo de exploradores em uma aventura noturna em uma floresta envolta em lendas assustadoras. Eles caminhavam sob a luz de lanternas, quando de repente notaram algo sinistro pendurado em uma árvore. À distância, uma figura humanoide, extremamente pálida, balançava lentamente entre os galhos, um movimento perturbador, quase hipnótico. A aparência da criatura era surreal, pele de um cinza antinatural, magreza esquelética e um comportamento que fugia de qualquer padrão conhecido. Seria um espírito da floresta, um ser de outra dimensão, ou algo ainda mais inexplicável. Em outro caso bizarro, uma mulher passou por uma experiência estranhíssima enquanto gravava um TikTok fora de casa. No vídeo, seu rosto de repente se transforma, como se envelhecesse décadas em segundos, assumindo uma aparência distorcida, quase irreconhecível. Ela tenta brincar com a situação, mas claramente está assustada. Y'all, I am in my yard. Watch my face. This is not an app doing this. This is my yard. The church is behind me. Watch my face. Church. You can see straight through me. I kid you not. Look at this. Whoa.
No reflexo da câmera do celular, vemos algo que não deveria estar ali, algo que nem mesmo aparecia nas imagens de outros dispositivos. E por fim, câmeras de segurança em um hotel no Vietnã capturaram algo que simplesmente desafia a lógica. A próxima aparição é simplesmente aterrorizante. A figura sinistra parece ter saído direto de um filme de horror japonês. Uma mulher de camisola branca, com longos cabelos negros cobrindo o rosto. Segundo várias testemunhas, ela é vista repetidamente, como se estivesse presa em um limbo, condenada a vagar eternamente naquele local, um espírito esquecido, uma alma que nunca encontrou paz. Já o vídeo seguinte, gravado na Indonésia, é de arrepiar, não pela escuridão ou pelo suspense, mas pela carga emocional e pelo mistério que carrega. Durante um funeral, a família se despedia de um ente querido. O caixão tinha uma pequena janela, como é costume em alguns lugares. E foi através dessa janela que algo chocante foi registrado. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. O corpo do falecido parece se mover, como se estivesse acenando para sua família, num gesto de despedida, ou de volta. Na cerimônia, era lido o versículo do livro de João: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Coincidência? Milagre? Ou algo mais perturbador? No fundo, todos sabemos que pode haver uma explicação racional, mas mesmo assim, é impossível não sentir um calafrio. Agora imagine estar completamente sozinho em uma floresta densa nos Estados Unidos. Foi exatamente o que aconteceu com um homem que decidiu acampar em meio à natureza selvagem. À medida que a noite caiu, tudo começou a parecer mais hostil, mais estranho, até que ele percebeu que estava perdido. Com a lanterna do celular em mãos, ele tentava encontrar um caminho, quando, do nada, 2 olhos vermelhos e brilhantes surgem no escuro, espreitando por trás de uma árvore. Eles o observam em silêncio, sem se mover, sem piscar, mas curiosamente a criatura, seja lá o que for, não ataca. Permanece ali, apenas encarando, assustado, mas curioso. O homem continua, tentando convencer a si mesmo de que aquilo foi apenas um animal comum. Só que, quando achava que o pior havia passado, ele vê aqueles olhos novamente. Foi nesse momento que ele começou a suspeitar. Talvez ele não estivesse diante de um animal comum, mas de um criptídeo lendário. Alguns chamam de homem-cão, outros dizem que é apenas folclore, mas depois dessa noite, ele jamais voltaria a acampar. Nas profundezas da Amazônia, onde a selva guarda seus segredos mais antigos, um grupo de exploradores vivia mais um dia de jornada, até que algo estranho chamou sua atenção. Entre as árvores, viram pequenas figuras se movendo com agilidade. Não eram maiores que uma criança, cobertas de lama e galhos. Intrigados, decidiram segui-las. Os diminutos seres, ao perceberem, fugiram pela vegetação com uma velocidade surpreendente. Os exploradores, com a câmera em mãos, tentaram não perdê-los de vista. Era tudo muito confuso. Seriam animais? Criaturas míticas? Humanos? Finalmente, após analisarem as imagens, perceberam. Não eram trolls, nem seres mágicos. Eram pessoas. Tratava-se de uma tribo isolada, possivelmente sem contato moderno, que ainda habita os recantos mais profundos da floresta. Mas a pergunta continua. Quem são eles realmente? Estamos diante de uma tribo desconhecida, ou de uma civilização esquecida. No meio da escuridão da floresta africana, um grupo de homens dirigia por uma estrada de terra quando algo estranho cruzou na frente deles. Os faróis do carro revelaram uma criatura misteriosa e poderosa que se movia com rapidez. O mais impactante não foi a criatura em si, mas no que ela carregava na boca. O corpo do que parecia ser uma zebra. A cena era aterradora, como saída de um documentário selvagem ou até mesmo de um filme de terror. À medida que a criatura se afastava, era possível distinguir sua silhueta. Alguns dizem que era uma hiena carniceira, mas outros não têm tanta certeza. Seria algo mais? Uma besta desconhecida ou um predador lendário?
O que você acha que era essa criatura? Uma simples hiena ou algo muito mais estranho? Na Austrália, um turista caminhava por uma trilha rochosa quando notou algo se movendo no chão. No começo, achou que era apenas um galho arrastado pelo vento. Mas não. Aquela coisa se movia de forma estranha, como se tivesse vida própria. Intrigado, se aproximou. O que viu foi uma criatura alongada com algo parecido com asas ou nadadeiras que se abriam e fechavam. Assombrado, ele a apelidou de Criatura do Inferno. Tirou fotos e gravou o momento sem acreditar no que via. Logo, um morador local esclareceu o mistério. Tratava-se de um inseto-pau exótico, conhecido como Pyrenestes cornutus. Embora inofensivo, sua aparência é impactante. Um lembrete de que a fauna australiana nunca deixa de surpreender. Enquanto caminhava sozinho por uma floresta densa na Escócia, um excursionista se deparou com algo estranho entre os arbustos. À primeira vista, parecia um animal sem vida. No entanto, sua forma e cor não eram como as de nenhum animal comum. O ambiente ficou tenso, quase irreal. O calafrio foi imediato. O homem pensou que poderia estar diante de uma bebê lobisomem, ou algo ainda mais misterioso. Sem se atrever a tocá-lo, recuou lentamente e deixou o local. A criatura permaneceu imóvel, como se estivesse esperando algo. E agora eu te pergunto: o que você acha que esse excursionista realmente viu? Enquanto filmava em uma floresta remota, um homem se deparou com algo tão estranho que parecia saído de um pesadelo. Entre a vegetação, apareceu uma criatura com um rosto deformado, semelhante ao de um verme gigante. O pior não foi vê-la. Foi perceber que ela começou a se mover em sua direção. A criatura, de aparência rosada e brilhante, tinha uma expressão quase humana, mas distorcida. Em um instante, avançou agressivamente contra a câmera. O cinegrafista, paralisado de medo, mal conseguiu recuar antes de sair correndo. O vídeo logo caiu na internet e se tornou viral. Alguns usuários juravam que era um alienígena, outros diziam que era um animatrônico, mas ninguém conseguiu dar uma resposta definitiva. Era real? Uma pegadinha? Ou algo além da nossa compreensão? O que você acha que era essa criatura? Um truque? Um ser desconhecido? Ou algo do além? Durante uma imersão submarina, um homem encontrou um peixe tão bem camuflado que parecia parte do fundo do mar. Intrigado com sua forma estranha, tomou uma decisão questionável. O cutucou com o dedo, sem imaginar o que isso causaria. O peixe, nada amigável, reagiu violentamente ao contato. Sua mandíbula se abriu de repente, provocando um grande susto. Felizmente, o homem teve reflexo suficiente para se afastar antes que o animal causasse algum dano. O vídeo viralizou. Alguns acreditam que se tratava de um peixe-sapo ou peixe-pedra. Outros acham que foi apenas pareidolia, quando a mente enxerga padrões familiares onde eles não existem. Era realmente um peixe perigoso ou só uma ilusão provocada pela imaginação humana? Você teria coragem de tocá-lo? Acredita que era um peixe real ou só uma forma na areia? Nas profundezas da Amazônia, um vídeo viralizou mostrando uma criatura sem rosto e com pernas diminutas andando de forma antinatural. Muitos acharam que era uma besta mítica ou uma presença sobrenatural saindo da selva mais misteriosa do mundo. Mas logo foi descoberto que não era um monstro, e sim um morcego vampiro, conhecido por se alimentar do sangue de outros animais. Em 2021, um explorador encontrou vários deles em uma velha cabana abandonada, o que causou uma onda de pânico entre os moradores da região. A criatura caminhava pelo chão como se estivesse possuída. O explorador fugiu horrorizado. As lendas amazônicas pareciam ganhar vida diante de seus olhos. E o que antes era fantasia, tornou-se uma realidade arrepiante. No ano passado, um vídeo estranho se tornou viral. Ele mostrava um especialista usando luvas, examinando a enorme boca de uma criatura peluda com presas assustadoras. Alguns diziam que se tratava de um verdadeiro lobisomem capturado pelas autoridades.
A cena parecia saída de um filme de terror, mas tudo indicava que aquilo acontecia em um laboratório clandestino. Enquanto o especialista analisava a mandíbula, as redes explodiram em teorias. Desde experimentos genéticos com lobos até a possibilidade de ser o lendário lobisomem brasileiro sob investigação científica. Os dentes grandes e afiados como lâminas pareciam feitos para destruir. Era real? Ou uma farsa bem elaborada? Até hoje, a origem do vídeo permanece sem explicação, alimentando ainda mais o mistério online. Você acredita que era um lobisomem de verdade? Ou apenas uma criatura criada para nos enganar? Durante décadas, o Sigbin foi considerado apenas uma lenda do folclore filipino. Mas um vídeo recente, gravado em Cebu, trouxe algo arrepiante. Uma criatura estranha, com pernas finas, chifres pequenos e um olhar penetrante, foi capturada viva e colocada em uma jaula reforçada. Moradores locais garantem que a criatura coincide perfeitamente com as descrições do Sigbin, conhecido por atacar rebanhos e espalhar o medo nas vilas. Seus movimentos agressivos e incomuns alarmaram a comunidade, que teme que o monstro seja ainda mais perigoso do que se imaginava. Embora sua origem ainda não tenha sido confirmada, o vídeo reacendeu um antigo debate. Seria esse um verdadeiro achado biológico, ou a prova de que os mitos têm algo de real? O comportamento da criatura continua sendo um mistério. E você acredita que era um Sigbin de verdade, ou uma espécie ainda não classificada pela ciência? Em uma noite no Peru, um vigia fazia sua ronda quando viu algo que jamais esqueceria. À primeira vista parecia um cachorro correndo, mas havia algo errado em seus movimentos. A criatura atravessou a rua em silêncio, com uma velocidade incomum. De repente, bem diante de seus olhos, o animal começou a se transformar. Seu corpo se alongou, as patas encolheram e, em questão de segundos, um idoso surgiu caminhando no lugar onde estava a criatura. O vigia, paralisado pelo espanto, não conseguia acreditar no que via. O velho caminhou tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, desaparecendo na escuridão. Desde então, muitos se perguntam: teria sido um metamorfo? Um bruxo? Que tipo de criatura foi vista naquela noite? Você acredita que existem seres capazes de mudar de forma? Uma imagem viral sacudiu a internet. Uma figura enorme, semelhante ao pé grande, pendia no ar, suspensa por cordas presas a um helicóptero. A cena parecia saída de um filme de ficção científica, mas a foto era nítida. Seria real? As reações foram imediatas. Alguns afirmaram que era a prova de que o governo capturou o pé grande e o estava transportando secretamente. Outros alegaram que era apenas uma montagem grosseira para gerar polêmica. A imagem não tinha fonte confiável nem contexto. Até hoje, nenhuma autoridade confirmou ou negou o ocorrido. Sem provas concretas, a foto ficou perdida no limbo digital. Mas a dúvida continua. Capturamos algo real ou caímos em mais uma armadilha viral? Você acredita que as autoridades escondem a existência de criaturas como o pé grande? Durante séculos, dragões foram considerados apenas criaturas de lenda. Mas um vídeo recente, gravado nos Estados Unidos, colocou essa ideia em xeque. Uma figura colossal, com asas angulosas, semelhantes às de um morcego, foi vista cruzando o céu antes de desaparecer entre as nuvens. O cinegrafista, visivelmente nervoso, tentou acompanhar o voo da criatura. Mas aquilo não era um morcego comum. Seu tamanho, forma e movimentos eram diferentes, muito diferentes. O vídeo mostra uma criatura que parece saída de uma história mitológica. Seria o retorno de uma espécie esquecida, ou algo além da nossa compreensão. As redes sociais explodiram em teorias, desde experimentos secretos do governo até a possibilidade de que os mitos estejam mais próximos da realidade do que imaginamos. O mistério ainda está sem resposta. Você acha que os dragões realmente existiram? Ou ainda existem, escondidos em algum lugar do mundo? Uma cena impressionante foi registrada em frente a uma igreja.
2 criaturas aladas e brilhantes surgiram no céu. De cor branca, radiante e formas indefinidas, pareciam flutuar suavemente, como se não estivessem sujeitas às leis da física. Os presentes ficaram boquiabertos. A câmera tentou seguir seus movimentos enquanto as entidades começavam a subir lentamente. Não batiam asas como aves comuns. Elas deslizavam com elegância, como se o próprio céu as estivesse chamando de volta. Pouco a pouco, desapareceram entre as nuvens, deixando para trás um rastro de mistério e fascínio. Alguns acreditam que eram anjos. Outros dizem que pode ter sido uma espécie ainda não catalogada. E você? Acha que eram seres celestiais? Visitantes de outro plano? Ou apenas mais um enigma que a ciência ainda não foi capaz de explicar? Se você gosta de mistérios como esses, já deixa o like e compartilha com quem também ama o desconhecido. E lembre-se, às vezes as lendas não nascem da imaginação, mas de algo que o mundo ainda não está pronto para compreender. Depois, o pânico tomou conta de uma região inteira e a população se armou para combater os seres extraterrestres.